Amados irmãos e amadas irmãs, nossa conversa de hoje irá tratar da 11ª parte do estudo sobre as 9 bem-aventuranças, que, como sabemos, se constituem no centro crucial da inimitável pregação designada por Sermão do Monte, preletado por nosso Senhor Yeshua HaMashiach. Deixemo-nos, pois, encher da luz indescritível da 6ª bem-aventurança, pronunciada pelo Mashiach. Caminhemos para Mateus 5:8, em conformidade com os originais em aramaico. Bem-aventurados os puros em seu coração, porque verão a Deus. Lá está escrito: Ashrei barei levav, kiem yerezu et a Elohim. E agora, conversemos um pouco sobre santidade e conexão. A dimensão do santo, cuja palavra em hebraico é kadosh, faz com que alguém ou algo seja separado, e para isso acontecer, é preciso haver o processo de santificação. Recordemos, primeiramente, o que está escrito em Gênesis 2:7. Então, Iá formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Em hebraico, Nefesh Hayah. Para que consigamos conectar essa alma vivente à perfeição, devemos estar em grau elevado de pureza e vivendo de acordo com a palavra de Deus. Essa alma vivente estava ligada ao sempiterno Deus, mas perdeu a conexão a partir do momento em que o pecado foi cometido. Tornou-se, pois, maldita e destituída do jardim do Éden e da glória divina. O que fez, então, o Altíssimo Deus? Colocou em marcha, só uma maneira de falar, considerando o nosso tempo sequencial, seu plano perfeito de redenção e nova criação, que sempre existiu em sua onisciência. Sua palavra passou a ser revelada para reconectar-nos a Ele, guiando-nos à purificação. Sabemos que nosso Senhor Yeshua HaMashiach é a palavra e que Ele se entregou para que a humanidade fosse religada ao Pai, ao seu Pai, nosso Pai Celestial. Relembremos João 1:3. No princípio era a palavra, e ela estava com Deus, e a palavra era Deus. Ela estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dela, e sem ela, nada do que foi feito se fez. Não se inquietem, por favor. Não faremos aqui uma exegese profunda dessa perícope, a qual já foi realizada em outro extenso estudo, que inclusive está lá no YouTube, mas é preciso ratificar que nosso Senhor Yeshua HaMashiach, Filho unigênito do sempiterno Deus, recebeu dele seu Espírito sem nenhuma limitação. E um dos termos dessa divina outorga consistiu em que o Mashiach expressou a palavra de Deus em plenitude, a ponto de tornar-se sua expressão, ou seja, a própria palavra viva. Mais à frente, no mesmo capítulo, no verso 14, João registra: e a palavra fez-se carne
e habitou entre nós. E vimos sua glória, glória como do único que vem do Pai, que é cheio de graça e de verdade. Só a título de complementação, nos originais em aramaico, quem é cheio de graça e verdade é o Pai, e não o Filho, embora o Filho também seja. Prosseguindo. Vamos repassar também, porque é relevante, Romanos 3, 23 e 24. Porque todos pecaram e são deficientes da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça e pela redenção que há em Yeshua HaMashiach. Um pouco diferente do texto que vocês conhecem, mas esse é baseado nos originais em aramaico. E ainda, vamos ler Efésios 2, 5. E quando estávamos mortos em nossos pecados, deu-nos a vida com o Mashiach. Bem entendido. Deus deu-nos a vida com o Mashiach e redimiu-nos por sua graça. Bem entendido. A graça de Deus. Então, amados irmãos e amadas irmãs, quando guardamos a palavra de Deus, voltamos a Ele. Na verdade e na prática, estamos buscando o caráter de Deus em nós. E muita atenção. O maligno está sempre rodeando-nos, entra em nós, quando nos distanciamos da palavra de Deus. E nossa vida começa a ser dominada pelo mal. Por isso, mantenhamos em nossa mente e em nosso coração o que está disposto no Salmo 119, verso 11. Guardo no coração tuas palavras, para não pecar contra ti. E também, Gálatas 5, 17 a 23. Pois a carne deseja o que é contrário a ruach, ou espírito, e a ruach, ou espírito, deseja o que é contrário à carne. E ambos são opostos um ao outro, de modo que não fazeis o que quereis. Mas, se sois guiados pela ruach, não estais debaixo da Torá. Porque as obras da carne são conhecidas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, animosidade, contenda, ciúme, ira, insolência, divisões, discórdias, inveja, homicídio, embriaguez, música carnal e coisas semelhantes a essas. E aqueles que fazem essas coisas, como eu vos disse antes, também vos digo agora, que não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, shalom, longanimidade, benignidade, bondade, emuná ou fidelidade, mansidão e temperança. Sobre essas coisas, a Torá sagrada não amarra. Oportunamente conversaremos sobre esta frase. Mas prossigamos, amados irmãos e amadas irmãs. Estamos numa introdução pertinente. Como procedemos na semana passada, analisemos o contexto das bem-aventuranças que, conforme já sabemos, descrevem o caráter das pessoas que já pertencem ao reino dos céus. A bem-aventurança das pessoas puras de coração segue-se a daquelas que têm fome e sede de justiça e precede a daquelas que fazem shalom, que examinaremos mais à frente. Isso sugere que a pureza de coração é um passo essencial na busca pela santidade e na jornada para que alguém se torne um agente
da paz que excede todo o entendimento. Mas o que significa? Vocês talvez estejam perguntando. Ser puro de coração. Já vimos que a palavra aramaica contida nesse verso é barei, que significa os que são puros. Lá nos manuscritos gregos, nós encontramos o termo catarós, que nem chega perto de barei, mas significa limpo, claro, não contaminado ou coisa do gênero. Mas a pureza aqui vocês vão ver, traduzida pela palavra barei, é muito mais elevada. Nas Escrituras Sagradas, pureza não é apenas a ausência de pecado, é muito mais, é a integridade e a sinceridade de intenção. Um coração puro é aquele que não tem uma agenda oculta, nem motivações misturadas. É um coração indiviso, ou seja, totalmente dedicado ao Altíssimo Deus e que apresenta, pelo menos, as seguintes características. Primeira, sinceridade de motivação. A pureza do coração está no porquê de nossas ações. Uma pessoa pura de coração age por amor a Deus e ao próximo, sem a necessidade de reconhecimento ou recompensa terrena. Porque sua motivação é singular e genuína, fazer a vontade de Deus. Segunda, foco exclusivo. Um coração puro é como uma lente limpa, que não está embaçada por ambição, raiva ou impureza de qualquer espécie. Ele tem uma única direção, o foco total no Altíssimo Deus. Terceira, integridade interior. A pureza do coração significa que o que está dentro de uma pessoa é o mesmo que está fora. Não há falsidade, não há máscaras, nem segundas intenções. A pessoa vive uma vida transparente, na qual suas ações refletem sua verdadeira devoção. Devemos, neste momento, considerar e ter em mente que a pureza de coração se opõe a várias atitudes. Vou citar apenas algumas. Primeira delas, hipocrisia, que significa agir com uma máscara, tentando ou fingindo agradar a Deus externamente, enquanto o coração está muito longe dele. Coração dividido. Aquela pessoa que tem lealdades divididas entre Deus e o mundo, buscando tanto ao Altíssimo Deus, quanto aos prazeres e honras inerentes à vida terrena. Motivações impuras. Aquela pessoa que faz coisas chamadas boas para que seja vista pelos homens e pelas mulheres, para ganhar elogios ou para ter algum tipo de recompensa pessoal, em algum nível. Quando mencionou pureza de coração, nosso Senhor Yeshua não estava referindo-se a uma pureza de comportamento apenas, mas a uma pureza de propósito. Em suma, para as pessoas puras de coração, o único objetivo de vida é fazer a vontade do Altíssimo Deus, em todos os momentos, incondicionalmente. Percebemos, ou vou até mudar a palavra, percebamos, que esse verso também traz a promessa de que essas pessoas puras de coração verão a Deus. Essa é a recompensa final, a mais alta aspiração da fé, pelo menos como entendo.
No Tanar, ou Antigo Testamento, a visão de Deus era considerada perigosa e era extremamente limitada. Por exemplo, Moisés viu apenas o que está referido como parte de trás da glória de Deus, registrado em Êxodo 33, 23. Na Brit Hadashah, ou Novo Testamento, essa visão de Deus torna-se uma promessa para quem vive uma vida de pureza. Vamos esmiuçar um pouco mais essa questão. A visão de Deus tem dois níveis principais de interpretação. Primeiro, uma visão espiritual no presente. No nível espiritual, essa frase, visão de Deus, significa ter uma percepção aguçada da presença e da vontade de Deus na vida diária. Por terem suas motivações e intenções aliadas com Deus, as pessoas puras de coração são capazes de discernir a mão de Deus em todas as coisas. Podem ver o propósito dele nos eventos e reconhecer sua presença em suas vidas. Não se trata, é claro, de uma visão física, mas de um discernimento espiritual. Isto é, a capacidade de reconhecer a bondade de Deus em meio ao sofrimento, de perceber sua justiça, mesmo quando o mundo parece caótico e injusto, e sentir sua presença em momentos de oração, de louvor e reflexão. Assim, as pessoas puras de coração têm uma intimidade com Deus que lhes permite vê-lo operando em suas vidas e ao redor delas. Mas é também uma visão plena no futuro. Em sua interpretação final, a promessa será cumprida no reino eternal. Ver a Deus face a face é a promessa de comunhão total e direta com o Criador. Uma experiência que ultrapassa, que transcende todo o nosso entendimento. Neste ponto, gostaria de sugerir a vocês a leitura de 1 João 3:2, 1 Coríntios 13:12 e Apocalipse 22:4. E agora faço-lhes uma pergunta. Que implicações práticas a pureza de coração nos traz? Mateus 5:8, que nós estamos estudando, desafia-nos a olhar para dentro, para nossas intenções e motivações. A bem-aventurança das pessoas puras de coração ensina-nos que a verdadeira santidade não é medida por ações externas, mas pela condição do nosso coração. Se nosso coração for puro, nossas ações seguirão a pureza e receberemos como recompensa a alegria indescritível de conhecimento pleno e comunhão total e eterna com o Altíssimo Deus. O processo de purificação é, portanto, a preparação para essa comunhão integral. Um coração impuro não pode suportar a glória de Deus, assim como um olho doente não pode suportar a luz intensa. Por isso, a pureza de coração é a condição necessária para a intimidade com o divino. Alguém pode estar perguntando mentalmente qual é o significado bíblico de coração. E essa pergunta é pertinente. Mas antes de prosseguir, pergunto ao amantíssimo irmão Cronarca em memória, quanto tempo decorrido? Faltam 3 minutos, irmão. Muito obrigado, amantíssimo.
Então, entrando nessa questão bíblica a respeito da palavra coração, do conceito de coração. Nas Escrituras Sagradas, o coração não é apenas o centro das emoções. É muito mais. Não vamos fazer aqui um sermão a respeito disso, mas falar o indispensável. Biblicamente, ele é o centro da nossa vontade, do nosso intelecto e da nossa moralidade. É nosso ser interior, a fonte de nossas motivações e decisões. Em Salmo 51, 10, o salmista pede: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ele não pede um comportamento puro, mas um coração puro, porque o salmista sabe que o comportamento é apenas um reflexo das condições do coração. Portanto, a bem-aventurança das pessoas puras de coração não é para quem se esforça para ter uma aparência de pureza, mas para as pessoas que se dedicam a ter uma realidade interior de pureza. Este verso sublime do Sermão do Monte desafia-nos a olhar para dentro de nós, para a fonte de nossas ações. Em última análise, a pureza de coração é um pré-requisito para o verdadeiro conhecimento de Deus. Quanto mais nos livramos da duplicidade e quanto mais nos afastamos da hipocrisia, mais claro se torna nosso entendimento do caráter e da vontade de Deus. Finalizo e provisoriamente digo: amém, amém.